Se você pesquisar como criar jogos no YouTube, você vai encontrar vários profissionais dando suas recomendações. E vendo esses vídeos, quem não entende do assunto pode se interessar no momento. Mas quando vê isso, a cara da pessoa até murcha. Prazer, pode me chamar de Slow. E bem, eu estudo e programo jogos simples há aproximadamente um ano. E como iniciante, eu sei que a porta de entrada para esse mundo não é nada fácil. De início, pode parecer muita coisa que você tem que aprender. Lógica de programação, decorar vários códigos, aprender a usar um programa que tem uma interface nem um pouco convidativa. Então hoje, eu vou criar um jogo com alguns conceitos básicos de programação. E enquanto eu crio, eu vou explicando esses conceitos de uma forma mais amigável para iniciantes. Então, bora! Antes de botarmos a mão na massa e começarmos a nos preocupar com códigos, você precisa entender o que é um jogo. Gambiarras, jogos são literalmente gambiarras gigantes. Computadores foram criados na época da Segunda Guerra Mundial, basicamente para automatizar cálculos muito avançados que demorariam meses se fossem feitos à mão. E fica de curiosidade que em 1943 foi criado o Colossus, um computador que foi criado exclusivamente para decifrar códigos de nazistas. Eu não sei o que você vai fazer com essa informação, sei lá, quando você estiver flertando com alguém e falar isso. Eu não sei quantas mulheres, mas pelo menos 87,98% dos homens vão achar isso legal. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que os computadores não foram feitos para rodarem jogos, apenas para fazer cálculos. Só que graças a esse processamento muito rápido, criar jogos foi algo possível. Então é por isso que existem as engines. Elas enganam o computador e fazem ele usar todo o seu processamento para criar elementos visuais e interativos, seja em texto, pixel ou em formas 3D. Com tudo isso explicado, agora você sabe o porquê existem essas tais engines. Mas deve estar se perguntando como criamos jogos nelas. Bem, para isso temos linguagens de programação. Linguagens de programação existem para dar comandos para o computador saber o que fazer. E vale ressaltar que o computador é extremamente burro. Eu não estou falando de IAs como o ChatGPT, estou falando de computador, hardware. Ele só vai fazer exatamente o que você mandar fazer. E ao mesmo tempo que na teoria isso parece bom, vira uma merda quando ele só entende códigos. E certo, para não ficar muito na teoria, eu vou mostrar na prática. Para usar de referência, eu criei o Cleitinho. O Cleitinho não é nada menos que um objeto que pode receber comandos. E nós podemos ver ele porque eu anexei um sprite nele. Sprite seria uma imagem, basicamente tudo 2D em um jogo é um sprite. Ok, então podemos partir para movimentação. Para isso, criamos um evento chamado Steps, que é um evento que vai ser rodado infinitamente muito rápido. Cada frame que se passa no jogo, esse evento inteiro vai ser lido. Então é perfeito para movimentação, o que é o que nós queremos. Então escrevemos e fica mais ou menos assim. Se a setinha para a esquerda for pressionada, subtrai 5 pixels no eixo X. No Game Maker, Y é cima e embaixo e X é a esquerda e direita. Repetindo a mesma coisa, só que para a setinha da direita, conseguimos fazer ele se mexer perfeitamente. Agora percebe que aqui nós temos infinitas possibilidades com o comando if, que significa se. Então podemos fazer com que se uma setinha for pressionada, mude o sprite andando para os seus respectivos lados. E funcionou. Na verdade, funcionou até bem demais. E se você for atento ou tiver alguma noção, você sabe o que aconteceu. Mas se você não sabe, nós dissemos que caso uma tecla fosse pressionada, ele deveria mudar o sprite. Mas não tem nada dizendo o que ele deveria fazer se nenhuma tecla fosse pressionada. Então, corrigindo esse problema, eu criei uma condição. Diz que se nenhuma tecla for pressionada, ele deveria voltar para o sprite parado. E agora, quando eu paro de pressionar alguma tecla, ele volta para o sprite parado. Então, perfeito! Agora nós podemos nos movimentar sem problema, só que o único porém é que o personagem tá vazando para fora da tela. Mas isso é fácil de resolver. É só criar um bloco de colisão com qualquer sprite, o tornar sólido e criar um evento pro player reconhecer que ele pode colidir com a parede. E para dificultar um pouco, eu coloquei que nesse evento, caso o player colidisse com a parede, ele deveria voltar pro sprite parado. E funcionou. Agora nós temos uma parede com colisão que nos faz parar e até voltar pro sprite parado. Agora que temos um personagem controlável, precisamos de um objetivo. E o objetivo desse jogo vai ser coletar uma chave para abrir uma porta. Sabe, tipo 95% de jogos de terror. Fazer uma porta é extremamente fácil, e se eu estiver ensinando bem, você já deve saber. Tudo que você precisa fazer é checar se o player está colidindo com o objeto da porta e se ele está pressionando o botão de interação, que nesse caso é o espaço. E se ele estiver colidindo e apertar espaço, não acontece nada. Bem, isso é óbvio. Tudo que o computador sabe é que essas condições específicas foram realizadas, mas ele não sabe o que fazer depois disso. Então, reflita bem e pense, o que abre uma porta? E depois perceba o ponto que você chegou. Normalmente em jogos 2D você não abre a porta de verdade. Tudo que acontece é uma troca de cena. Cenas são algo universal das engines. Todas vão ter. Cenas são os cenários, tipo corredor, casa, quarto e etc. Então abrir uma porta na verdade significa trocar de cena. Claro que tem formas de burlar isso, seja com câmeras vistas de cima ou com portas nos lados. Mas o mais normal vai ser portas assim mesmo. Mas bem, fazendo o código para checar se o player está colidindo com a porta e se ele está pressionando o espaço, pronto! Agora nós temos uma porta perfeitamente funcional. E depois disso é só criarmos a chave, que precisa ser coletada, e sem ela o player não consegue passar. Eu não sei se eu deveria me orgulhar de ter demorado mais para fazer o sprite da chave do que o código dela. E bem, depois de criarmos a chave, apenas precisamos fazer com que o player colida com ela desapareça, e depois disso, fazer uma condição que o player coletou a chave, e colocar mais uma condição na porta, dizendo que além de colidindo, o player precisa da chave e...
Tá pronto. É um joguinho bem simples, mas isso é apenas o fundamento base. E eu já desisti de criar jogos várias vezes porque eu não consegui aprender justamente isso. E só um adendo, esse código aqui é uma merda. Enquanto eu fazia o roteiro, eu via clipes da gravação pra saber o que escrever, e eu vi esse código e fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu peguei pra refazer esse código e dei uma ajeitada. Acho que não tá perfeito, mas melhorou bastante. E eu acho que no final é sobre isso. Como programador, você sempre vai estar aprendendo. E até mesmo consigo mesmo. Você do nada pode ter uma epifania e perceber que você tá fazendo merda. E eu não digo isso como uma coisa ruim. É incrível quando você sozinho pensa numa solução para um problema que você nem sabia que existia. Ou sair para pesquisar a solução de um problema que tá te infernizando. Porque depois que você conseguir resolver, você vai se sentir o cara mais foda do mundo. Eu amo jogos e tudo relacionado a game dev. Quando eu criança percebi que também poderia ser uma daquelas pessoas que indiretamente fizeram minha infância bem mais feliz, eu nunca mais pensei em trabalhar com algo que não estivesse relacionado com programação. Eu quero poder despertar esse sentimento em mais pessoas, nem que seja só em uma. Existem diversas aulas gratuitas no próprio YouTube e uma inteligência artificial que pode te ajudar com qualquer coisa. Então, se você realmente quiser, não te falta material para aprender. Aqui eu poderia dizer sobre um curso que eu faço, mas eles não estão me pagando, então não tem necessidade de eu citar nomes aqui. Mas é isso, sem dúvidas, esse foi o vídeo mais difícil que eu já fiz. Mas eu mentiria se eu dissesse que não gostei. E se você gostou, curte e comenta aí, por favor. E se inscreve, se você quiser, né? Porque eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre como é desenvolver jogos 3D. A maioria dos youtubers que eu assisto fala sobre desenvolver jogos 2D, então seria bom explorar mais uma dimensão. Além de que eu faço shorts sobre modelagem 3D, então se quiser, vá lá procurar algum tema que te interessa e tal. Tchau!